Olá, irmãos e irmãs! Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nossas reflexões sobre a fé. Hoje, vamos falar sobre um tema essencial: viver com intencionalidade, o chamado cristão. Como cristãos, somos chamados a viver de maneira significativa, levando em conta não apenas nossos desejos, mas também a missão e os valores que Jesus nos ensinou. A intencionalidade na vida cristã nos leva a refletir sobre passagens como Colossenses 3, 23, onde está escrito: tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Isso nos ensina que cada ação, por menor que seja, deve ser realizada com um propósito maior, que glorifique a Deus. Viver com intencionalidade significa buscar entender o que Deus espera de nós em cada situação. Quando acordamos pela manhã, que tal nos perguntar: como posso hoje refletir o amor de Cristo em meu trabalho, na minha família ou na minha comunidade? Além disso, viver intencionalmente envolve planejar e definir metas que estejam alinhadas com a palavra de Deus. Em Jeremias 29, 11, ele nos diz que tem planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Esse futuro e essa esperança são moldados pelas decisões e ações que tomamos hoje. Portanto, faça uma lista de propósitos para o seu dia a dia. Isso pode incluir oração, estudo bíblico e serviço aos outros. Assim, cada dia será uma oportunidade para cumprir seu chamado. Continuando nosso tema, viver com intencionalidade. O chamado cristão. É fundamental entendermos que viver intencionalmente é mais do que apenas uma escolha. É um compromisso com aquilo que Deus nos chamou a fazer. Em Efésios 5, 15, 16, Paulo nos exorta: vejam, pois, com diligência como andam, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Esse versículo nos lembra da importância de aproveitarmos cada momento, uma vez que muitas distrações podem nos desviar do nosso propósito. Um exemplo prático de intencionalidade pode ser encontrado na vida de Daniel. Ele se propôs em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, conforme Daniel 1:8. Ele não deixou que as pressões externas o afastassem de suas convicções. Isso nos ensina que, em nossa vida diária, devemos partir de um ponto de decisão clara. Quais são os valores que queremos cultivar? Quais são as linhas que não devemos cruzar? Vivemos em uma sociedade repleta de distrações, e é aí que a intencionalidade se torna ainda mais crucial. Definir metas e diretrizes em nossa caminhada cristã pode nos ajudar a permanecer focados. Por exemplo, se desejamos crescer em nossa vida de oração, podemos reservar um tempo específico todos os dias para nos conectar com Deus. Isso não apenas fortalece nossa fé, mas também nos ajuda a alinhar nossas prioridades com a vontade de Deus. Além disso, ser intencional em nossas relações interpessoais é outra maneira de vivermos com propósito. Romanos 12, 10 nos diz: ame uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros acima de si mesmos. Isso requer ação deliberada, como convidar amigos para a igreja ou oferecer ajuda a alguém em necessidade. Essas pequenas ações têm um impacto duradouro e refletem o amor de Cristo em nossas vidas. O chamado cristão não é apenas individual, mas também coletivo, e ao nos engajarmos ativamente em nossa comunidade de fé, estamos cumprindo parte do que Deus espera de nós. Ao encerrar nosso devocional sobre viver com intencionalidade, é crucial refletir sobre a importância de cada pequena decisão que tomamos diariamente. A Bíblia nos ensina em Colossenses 3, 23, 24 que tudo o que fizerem, façam de todo o coração,
como para o Senhor. Isso não é apenas uma exortação para executar as tarefas cotidianas, mas um convite para viver com propósito e significado. Cada ato, desde cuidar da família até servir aos outros, pode ser uma oportunidade de glorificar a Deus e espalhar amor e esperança. Uma prática útil é definir metas espirituais específicas. Por exemplo, que tal dedicar 15 minutos diários para a leitura da Bíblia? Essa ação simples, mas intencional, pode transformar a sua vida espiritual. Além disso, ao se conectar com a comunidade, considere participar de grupos de oração ou estudos bíblicos. Essas interações não apenas fortalecem a fé, mas também fornecem suporte durante os desafios da vida. Os frutos dessa intencionalidade são evidentes: paz, alegria e esperança, mesmo em tempos difíceis. Como vemos em Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, apresentem seus pedidos a Deus. Essa base sólida de oração e comunhão com Deus é o que nos impulsiona a agir deliberadamente e viver o chamado cristão em plenitude.